continuando aqui o nosso programa de hoje, estamos conversando, se você ligou agora a sua TV, sobre o trabalho do Ministério Público Eleitoral nessas eleições. Você já viu aí a atuação do Ministério Público, a promotoria da 34ª Zona, aí com impugnação de campanha, com alguns questionamentos aí sobre registros da candidatura. Agora, hoje nós estamos conversando com o promotor da 33ª Zona, que trata mais ali da questão da propaganda eleitoral. É o doutor Hermínio Pérez, que está aqui conversando virtualmente com a gente no programa de hoje. Você pode perguntar para ele aqui nesses contatos. Temos nosso Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram. Manda sua mensagem, manda sua participação, fala das suas impressões sobre a campanha eleitoral. O que é que você está achando? Participe com a gente. Carol, agora a gente traz, neste terceiro e último bloco do cenário político desta quarta-feira, a agenda dos candidatos à Prefeitura de Mossoró para amanhã, quinta-feira, dia 15. A Cláudia Regina, às 9h30 da manhã, faz visita à empresa. 3 da tarde, visita a empresa no Nova Betânia. 4 da tarde, movimentação 25, autoblitz com panfletagem pelas ruas e avenidas do bairro Sumaré. 7 da noite, Casa 25 no Pereiros. 7h30 da noite, Calçada 25 no Pereiros. 8h30 da noite, Calçada no Carnaubal. A candidata Isolda Dantas, às 9h, participa de reunião virtual da Comissão de Administração da Assembleia Legislativa. Das 10 ao meio-dia, visita empresas e comércios. 4 da tarde, caminhada no Bom Jardim. 6h30 da noite, lançamento de candidatura do PCdoB. 7 da noite, encontro com educadores. O candidato professor Ronaldo, às 9 da manhã, faz bicicletada da Esperança, dos Pintos para o Alto do Sumaré. A candidata Rosalba Ciarline, 12h30, participa de sabatina em rádio de Mossoró. 4 da tarde, visita a empresa no Abolição 1. 4h30 da tarde, faz caminhada no Alto de São Manuel. 7 da noite, reunião com amigos no Santa Delmira. 8 da noite, reunião no Bom Jardim. O candidato Alisson Bezerra, 8 da manhã, faz caminhada no Santa Helena. 3 da tarde, caminhada no Alto de São Manuel. A candidata Seição não enviou a agenda até o fechamento desta edição. Movimentações atualizadas, Vanúvio? Vamos voltar, então, nossa entrevista, nosso bate-papo com o doutor Hermínio Pérez, promotor eleitoral, quase que não sai. Doutor Hermínio, em relação à participação do cidadão com essas denúncias, por exemplo, de que maneira o cidadão pode fiscalizar e denunciar? Bom, Carol, como eu disse, o principal canal é através do Pardal, relacionado à propaganda eleitoral. O principal canal é o Pardal, que ele pode baixar gratuitamente. E lá tem um passo a passo que ele deve seguir. O importante é que a comunicação ela venha acompanhada de um mínimo de prova, Pode ser uma fotografia, pode ser um vídeo, pode ser até o próprio material que foi utilizado indevidamente na campanha em determinadas situações, basicamente nesse sentido. E registrando que esse aplicativo ele está nessas eleições diretamente na Justiça Eleitoral, que inclusive é quem detém o poder de polícia na fiscalização da propaganda eleitoral. Isso não exclui a atuação do Ministério Público, que também pode receber essas comunicações, e até mesmo dos próprios advogados dos partidos, candidatos ou coligações que têm também na seara eleitoral a mesma atuação, a mesma oportunidade de oferecer comunicações à Justiça sobre as irregularidades detectadas. Sim, pois não. Agora, só para repetir, a denúncia, algumas denúncias que o Ministério Público, inclusive, já recebeu, vem de forma anônima e completamente inviável de um mínimo de prosseguimento. Por exemplo, determinada pessoa que ocupa um cargo tal está se favorecendo do cargo. Anônimo e sem um dado concreto é algo que está fadado literalmente ao insucesso, porque não tem nem a quem a gente buscar esclarecimento. Veio anônimo e não veio com um fato determinado, um fato específico, claro, objetivamente narrado, é algo que realmente, infelizmente, não tem o que ser feito. Pronto, doutor, com relação a justamente esse tipo de denúncia que pode ser feita, A gente observa a propaganda eleitoral ao longo de todo esse tempo, já aí ultrapassando 3 semanas, mas a gente quer saber o seguinte,
dentro dessa propaganda, né, que acontece o corpo a corpo, as movimentações políticas, tem também a propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV. Teve algo que chamou a atenção da promotoria, dentro do que já é dito, do que já é falado, com relação às ações políticas dos candidatos? E também pergunto sobre a relação da pandemia e essa propaganda política dos candidatos. Bom, em relação a... Esse é um tema bastante espinhoso da propaganda quando se tem em confronto à questão da pandemia. Se tem dois direitos de envergadura constitucional protegidos pela Constituição, que é a democracia em si do período eleitoral, né, e a questão da saúde pública. Houve a determinação pelo Congresso Nacional da realização das eleições ainda nesse ano, embora muitos sustentassem que poderia ser adiada, mas se entendeu que era possível, pelo menos na maior parte do país, a realização, já que o país, por ter uma dimensão continental, a pandemia ela vai se refletir de forma diferente, né, em cada região, mas se entendeu que na maior parte, pelo menos, daria sim para se realizar de forma segura. E pelo menos em muitas cidades, tem se mostrado que, de fato, assiste razão ao TSE, já que os números de mortes e de contágios estão em declínio, né? E aí se tem que a propaganda eleitoral, para formar a convicção do eleitor, é um direito fundamental do eleitor e que ele só deve ser restringido se houver motivos bastantes para justificar aquela restrição, o que aparentemente, pelo menos nesse momento, e os fatos estão indo nesse sentido, já que houve, salvo engano, devolução de alguns leitos de UTI, já há algum tempo que não há mortes por Covid, ou não havia até pouco tempo atrás. Enfim, a própria situação do Estado como um todo melhorou. É evidentemente que se houver alguma situação que desperte a necessidade de um controle maior, isso seguramente será feito. A própria Constituição, a emenda constitucional, diz que a limitação à propaganda ela deve vir através de um laudo, de um parecer técnico da Secretaria Estadual de Saúde ou do Ministério da Saúde. Agora, isso não exclui, evidentemente, a responsabilidade, a necessidade de conscientização dos partidos, das coligações e, sobretudo, dos candidatos, que serão as próximas lideranças políticas que regerão, né, que estarão à frente do município de Mossoró, seja no executivo, seja no legislativo. Se é certo que há uns 2, 3 meses atrás estava numa situação muito grave, que acredito que ninguém queira voltar àquela situação, né, de confinamento, de restrição, inclusive no comércio, com dificuldade financeira para todo mundo, não me parece de bom tom que a disputa política seja levada a ferro e a fogo. E aí os candidatos, os partidos, as coligações têm um papel essencial nesse momento de conscientizar a população, de conciliar a propaganda eleitoral de uma maneira segura, protegendo a saúde do próprio eleitor, exigindo a colocação de máscara, o álcool em gel, realizar evento preferencialmente em espaço aberto, manter o distanciamento social, enfim, cumprir regras e também no dia da eleição, no próprio dia da eleição, cumprir as orientações que o Tribunal Superior Eleitoral já vem sistematicamente informando. A campanha, não neste ano, mas nos últimos anos, a campanha na internet vem se fortalecendo muito. Como é que a promotoria está organizada para observar essa campanha na internet, possíveis irregularidades e também denúncias? Como fazer essa investigação no meio virtual? Bom, a investigação na internet vai depender muito, sobretudo em um período um pouco atrás, no período da pré-campanha, em que muito se dizia fulano está praticando propaganda antecipada e tal. É preciso salientar que houve uma mudança muito recente na legislação, em que deu nova redação ao artigo 36A e que permitiu várias modalidades de propaganda eleitoral, mas sem a imposição de sanção.
Então, se permitiu a antecipação do discurso eleitoral. Para cada situação, para cada aplicativo, vamos dizer assim, né, cada Instagram, um Facebook, um WhatsApp, tem algumas decisões judiciais que fixam alguns critérios em relação à propaganda que é realizada em cada canal desse. Além disso, é possível que se faça uma fiscalização em relação às propagandas que os candidatos têm feito. Por exemplo, todos os candidatos eles são obrigados, ou estavam obrigados, no registro da candidatura, a informar ao Tribunal Superior Eleitoral quais eram os sites em que ele faria a propaganda eleitoral. E esse site ele é público, qualquer pessoa pode ir lá no Divulga Candi, vai na região Nordeste, escolhe o estado do Rio Grande do Norte e, em seguida, o município de Mossoró. E lá vai ter todas as informações de prefeitos e de vereadores, inclusive informando qual é o site em que esses candidatos farão a sua propaganda política. Isso não é tudo, mas já é o início de uma investigação. E tem repercussões importantes, sobretudo para saber se a propaganda que está sendo veiculada de fato no canal oficial que foi informado. Isso não impede também a fiscalização do eleitor, já que a internet é um campo aberto e ela é propícia ao debate eleitoral, tanto sim que prioriza-se que a Justiça Eleitoral não contenha o debate eleitoral na internet, porque é o campo, como disse, propício para o debate eleitoral, mas isso não impede que o Ministério Público, que o eleitor, verifique se no Facebook, por exemplo, de uma pessoa jurídica, tem lá uma propaganda para um candidato que é vedado, e a partir daí faça o print com a URL, aquele endereço que aparece lá em cima, www.facebook/ o nome do usuário, e encaminhe aos órgãos de controle, encaminhe ao Ministério Público, que seguramente será feita a representação. Quais são as irregularidades mais comuns em relação à propaganda eleitoral que já são verificadas pela promotoria? Nós já tivemos situações de impulsionamento em pré-campanha, que a gente entende que ela é irregular. Já tivemos situações de sites que não foram informados. Tivemos situações de sites que foram informados que não correspondiam ao que estava sendo feito. Tivemos situações de propaganda eleitoral realizada de forma patrocinada, paga, que é permitida pela legislação, pelo, salvo engano, 57C da Lei 9.504. Todavia, o patrocínio não se deu na forma, que a legislação prevê. Só para esclarecer, que talvez nem todos saibam como é que se dá essa questão de patrocínio, é o seguinte: o candidato é previsto em lei, é lícito, ele pode criar um vídeo, criar uma postagem, criar uma matéria e pagar ao Facebook, ao Instagram. Isso é o que se chama de patrocínio, né? Uma mensagem patrocinada. E esse pagamento faz com que o Facebook direcione aquelas mensagens para uma quantidade contratada, né, que você vai pagar pela quantidade de usuários que vão ler aquela mensagem ou que vão receber aquela mensagem. Aí o usuário vai ler se quiser ou não, obviamente. E essa situação ela é perfeitamente possível. O candidato pagar para que o seu vídeo alcance um número X de usuários. Isso é permitido. Só que existem regras que devem ser observadas nesse patrocínio. Tem que vir o rótulo dizendo que é uma propaganda eleitoral, é patrocinado, tem que vir o CNPJ da campanha, porque futuramente isso será objeto, na outra promotoria de justiça, da prestação de contas eleitoral. Nosso tempo já está esgotando. Doutor Hermínio Pérez, muito obrigada pela presença no cenário político de hoje. De nada, sempre à disposição. Muito obrigado pela disponibilidade, doutor, de conversar conosco sobre temas importantes, né, para o pleito deste ano. Seja sempre bem-vindo. A você de casa, muito obrigado pela audiência. Boa noite e até amanhã. Quero mandar um beijo aqui do João Arthur, que todos os dias participa. Não esquece de mandar o alô nenhum dia. O João Arthur Dantas,
que está assistindo lá de Natal. Muito obrigada pela audiência no programa de hoje, pela participação. Amanhã a gente se encontra ao vivo aqui na TCM HD às 7h25 da noite. E lembrando que você pode ver a reprise desse programa às 11 horas da noite, logo mais, daqui a pouquinho. Uma boa noite e até lá.